Olá aos espectadores e leitores de O Liberal. Eu estou aqui na presença do Procurador Regional Eleitoral Alain Mansur para falar um pouco sobre o balanço, né, e os resultados e os desafios nesse segmento da justiça eleitoral dos últimos 2 anos, certo? E aí agradeço de antemão a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Queria ouvir seus votos sobre o que a gente vai conversar, suas expectativas. Queria que você se apresentasse. Obrigado, Maicon. Obrigado. Eu sou Alain Mansur, Procurador Regional Eleitoral, atuo no Ministério Público Federal e a gente atua em diversos assuntos e um deles é a eleição, né? Então, a eleição é um assunto bem interessante, todo o processo eleitoral. Perfeito. E para abrir a nossa conversa, eu gostaria que a gente se focasse em qual foi o balanço desses 2 últimos anos de atuação no MP eleitoral. Bom, as eleições acabam tendo essa repercussão, né, em relação a todo o período, né? Tem um período eleitoral, aquele período mais próximo, que realmente tem o registro eleitoral e tudo, e depois a campanha eleitoral e a própria eleição e apuração. Mas desde antes tem o período de preparação, né, tanto da Justiça Eleitoral quanto do Ministério Público, e depois, no caso agora, a gente tem os processos que avaliam aqueles resultados. Quer dizer, existem ações de impugnações eleitorais que buscam aplicar multas ou até mesmo caçar alguns candidatos, né, alguns mandatos também, e aplicar inelegibilidade, ou seja, que eles não possam realmente concorrer a novas eleições. Então, esse processo agora, nesse ano de 2025, está sendo bem intenso no TRE e tem diversos casos de candidatos que foram eleitos ou também não eleitos, que foram apenados pela legislação, pela Justiça Eleitoral, e também alguns que ainda estão em processo de julgamento. Então é importante a gente destacar o quê? Que existe 2 períodos de atuação, um mais intenso no período das eleições, mas também lembrar que vocês estão o tempo inteiro Isso. agindo sobre esse tipo de situação. Exatamente. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral atua de forma constante, né? Até porque nós temos eleições a cada 2 anos no Brasil, então é um ano eleitoral, ali mais intenso em relação àquela eleição especificamente, o outro ano é julgamento de prestação de contas, é julgamento de ações de cassação, até porque também em relação à prestação de contas, por exemplo, há muitos recursos públicos que são levados para os candidatos para eles poderem fazer a campanha. No Brasil existe financiamento público de campanha, então são bilhões que são aplicados para os candidatos, e esses candidatos têm o dever de prestar contas perante a Justiça Eleitoral. Perfeito. A gente acabou entrando na minha segunda pergunta, que era o que mais exigiu a atenção do órgão, seja nesse período das eleições, especificamente da campanha, seja nesse período mais ocioso, podemos dizer assim, Sim. de atuação, dessas ações, desses casos que surgem, o que mais exigiu a atenção de vocês? O que a gente tem mais, enfim, inicialmente na época da campanha eleitoral, acaba sendo multa de propaganda eleitoral irregular, ofensa de um candidato contra outro, direito de resposta, enfim, utilização da máquina pública também, né, para favorecer candidaturas, e isso acaba sendo de forma mais intensa também, compra de votos, está naquele período eleitoral. Depois disso, todos esses assuntos podem resultar em ações que busquem aplicação de multa para aqueles candidatos, multas financeiras, ou também que seja levadas ações para cassar determinadas candidaturas. Ou seja, pode ser cassado o mandato daqueles que foram eleitos e também pode ser apenado aqueles que não foram eleitos, mas que cometeram irregularidade. Então, eles são apenados também com a impossibilidade de concorrer a próximas eleições. Eles ficam inelegíveis, ou seja, eles ficam impedidos de concorrer a 4 anos, daqui a 8 anos. Então, são multas, são penalidades interessantes que acabam colocando também pessoas que acabam praticando atos irregulares de fora de algumas campanhas eleitorais. Isso é interessante. E talvez não seja de conhecimento geral essa coisa de investigar mesmo quem não foi eleito, Sim, né? sim. É uma coisa curiosa. Porque a finalidade, né, a ideia é de que, claro, quem não foi eleito, mas praticou irregularidade, tem que ser punido, porque senão Pode praticar. pode praticar na outra e tal. E o eleitor tem que verificar aquilo de forma, olha, a gente viu que ele tentou aqui, não foi eleito, mas ele tentou, então ele pode ser punido sim. Pode ter que aplicar uma multa, pode ter que pagar uma multa e também ficar inelegível em outras eleições. Então, para aquele que trabalha com a política, enfim, o candidato, né, aquele político, ficar fora da eleição acaba sendo uma penalidade muito grande para ele, né, que ele fica sem poder participar daquele processo eleitoral. Então, isso é uma penalidade importante, por isso que a Justiça Eleitoral também busca isso
previsão da própria lei da ficha limpa, busca apenar esses candidatos, né, para que eles fiquem de fora. Também tem diversas outras possibilidades que o candidato fique inelegível, por exemplo, quando ele é condenado pela justiça a um crime ou improbidade administrativa, ou propriamente quando ele é condenado pelo Tribunal de Contas. Muitos desses candidatos acabam sendo gestores, secretários, prefeitos, enfim, agentes públicos que são responsáveis por gerir uma parte da conta, uma parte do recurso financeiro do Estado, do município, da União, e se eles aplicarem mal, eles são condenados. Se eles forem condenados, eles também ficam de fora das eleições. Então, por isso que é importante, o sistema tem várias formas de controlar essas pessoas que buscam entrar na vida pública. Então, por isso que cada vez que alguém pratica uma irregularidade, ele pode ser apenado e ficar de fora de uma eleição. Nesse processo todo, a inelegibilidade seria a penalidade maior que pode ser aplicada? A gente tem, falando em relação a questões, ações eleitorais, tem as ações também que são criminais eleitorais, por exemplo, a compra de votos. Quando a gente fala de compra de votos, falsificação de documento para participar de uma eleição, ou a agressão à urna, agressão a pessoas que fazem parte do processo eleitoral, pode haver um crime eleitoral. Também a violência política de gênero é um crime eleitoral. Quando a gente fala de crimes eleitorais, a pessoa pode ser, além de ficar inelegível pela prática do crime, mas ela também pode ser penalizada a prisão, né? Então, de fato, existem ilícitos que são só ilícitos eleitorais, que é propaganda eleitoral, que é a utilização, às vezes, de uma máquina pública, de uma estrutura pública para favorecer uma candidatura, mas também existe aqueles casos de crimes, corrupção eleitoral, compra de votos, que pode levar o candidato, né? Ou mesmo o candidato eleito ou não eleito, pode levar à prisão por conta disso. E mesmo, por exemplo, violência política de gênero, que é o crime eleitoral, acaba sendo, pode ser praticado por uma pessoa que não é candidata também. A própria compra de votos também pode ser. Então, a pessoa não precisa ser candidata, mas faz parte daquele sistema, tenta influenciar, né, positivo ou negativamente em relação a alguém, e ela também pode ser penalizada até com prisão. Interessante. Eu perguntei isso porque a gente cobriu, inclusive, um número grande de cassações de mandatos, de investigações nesse sentido, nas últimas eleições. E aí eu queria saber se, por exemplo, vocês têm um número de quantos foram mais ou menos nessa última eleição, por exemplo, ou nesses últimos 2 anos, esse volume de cassações de mandatos, de investigações nesse Nós não sentido? temos os números específicos, até porque os números, pode haver uma cassação na primeira instância, no TRE ter outra decisão e no TSE ter outra decisão, então isso acaba sendo bastante variável. Mas já houve diversos casos, pelo menos uns 4 prefeitos que foram condenados pela segunda instância, pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, que fica aqui em Belém, e também já houve uma quantidade bem maior, inclusive, de prefeitos e vice-prefeitos também que foram cassados pela primeira instância. Então, normalmente, o que acontece? O processo começa na zona eleitoral, o Pará tem 100 zonas eleitorais, então o processo começa naquele município. E o juiz eleitoral julga. Então, ele pode condenar ou absolver. Se ele, qualquer das decisões cabe recurso ao TRE. Então, no TRE, que é o segunda instância, já foram condenados, eu acho que cerca de 3 ou 4 prefeitos. Mas na primeira instância já foram condenados vários outros. Então, esses casos estão... o Pará tem 144, né, municípios, e esses processos estão subindo. E agora o TRE deve julgar nos próximos meses alguns desses outros casos também. Alguns casos já absolveu também, entendeu que não havia nenhum ilícito e os prefeitos ficaram livres desses processos eleitorais, mas tem outros que foram condenados também, e tem outros que ainda estão em julgamento, que imagino que até o final do ano o TRE também vai apreciar esses casos. É um segmento que esses processos exigem um certo tempo, não é mesmo? Para serem julgados, analisados, para saírem de uma instância a outra. Mas esse tempo, às vezes, pode passar uma ideia de morosidade, uma ideia de falta de atuação, mas ele é importante. Porque, assim, o processo eleitoral ele tem prioridade, né? Pela própria natureza do processo eleitoral, é interessante que a sociedade tenha um resultado imediato, né? Olha, pode, não, é nosso gestor, não é, enfim, né? Que isso traga uma segurança jurídica, que as pessoas esperam saber se aquele prefeito ele é apto ou não, enfim. Ele pode levar a segurança jurídica e tomar as decisões de política pública daquele município.
Mas, de fato, alguns processos demoram mais do que seriam necessários por diversos fatores, por fatores de estruturas da Justiça, do Ministério Público, de dificuldades processuais, de diversos recursos também, porque o processo eleitoral tem uma celeridade, mas ainda é um processo, então cabe recurso ao TSE, ao STF, volta, anula um processo, volta para instruir o processo, ou seja, ouvir testemunhas, enfim. Então, essa dificuldade que a gente sabe que também existe em outras instâncias, criminal, civil, normal, também em algum momento existe no processo eleitoral. Então, isso também, às vezes, trava um pouco o processo e buscar, evidentemente, conceder esse contraditório e ampla defesa para as partes, né? Mas isso acaba, de fato, demorando, isso causa uma necessidade de que a justiça busque julgar com mais rapidez, enfim, tentar contornar, né, essas medidas sempre quando possíveis para que a sociedade... Então, não é incomum também que decisões da justiça eleitoral sejam julgadas após o mandato, o término do mandato. Então, acontece, quando acontece, isso é muito ruim. A ideal é que seja feito antes, mas em alguns casos acontece, porque o processo sobe, chega no TSE, o TSE anula, por exemplo, o processo determina que o processo volte para a primeira instância, para que seja novamente ouvida uma testemunha e tudo. Então, isso, de fato, é uma dificuldade do sistema brasileiro, mas que a Justiça Eleitoral sempre busca também enfrentar e agilizar sempre que possível. Mas é um sistema que, como todo sistema, está se aprimorando, está se aperfeiçoando. Nesse período nesses 2 anos, na sua experiência, o que ainda é um desafio que segue, assim, para se travar, seja nessa morosidade, seja na forma de lidar com ações? Pô, em relação ao sistema da justiça, eu acredito que é buscar sempre que seja julgado com maior rapidez, né? Que sejam ouvidas testemunhas, que sejam obtidas provas, que o processo possa ser julgado. Até porque, por exemplo, a eleição termina em outubro, né? Primeiro, segundo turno, quando acontece, tudo em outubro. Então, tanto o Ministério Público quanto quanto os partidos políticos, eles precisam de propor ações até o final do ano, até normalmente início do ano, janeiro no máximo, dependendo do caso. Então, o prazo para propor uma ação é muito curto, então muitas vezes se precisa obter provas que não se consegue naquele período. Então, em alguns casos, até que se imagina que possa ter alguma irregularidade, só que não se consegue em 2 meses obter aqueles documentos, né? Então, olha, pode ter sido ocorrido alguma irregularidade, mas não tem prova. Então, não é possível entrar com uma ação se não tem uma prova para uma condenação. E aí, a partir do momento que se entra a ação, é importante que essa ação seja julgada logo, porque os candidatos eleitos já tomam posse em janeiro. E por isso que é preciso... Alguns casos é possível que a Justiça julgue já durante o período eleitoral, mas mesmo assim, em alguns casos, a lei prevê recurso. Então, evidentemente, os candidatos vão buscar o recurso e vão conseguir o recurso. E por isso que é importante esse processo, porque a Justiça Eleitoral atua a posteriori em muitos momentos, mas é importante que a gente traga elementos para aperfeiçoar esse debate democrático na eleição. Em 2026 teremos novas eleições para presidente, governador, deputados, senadores. Então é importante que a gente busque sempre essa experiência, não só os órgãos de justiça, mas o eleitor como um todo, porque todo esse sistema funciona para o eleitor, né? O eleitor que é o responsável por tudo isso, que tem que entender, que tem que buscar e que debate, enfim, na internet, debate presencialmente, que tem que buscar elementos para fortalecer esses candidatos que de fato jogam dentro da lei. Perfeito. Nessas ações de cassação, por exemplo, que a gente comentou um pouco atrás, tem um tipo que mais aparece, porque elas acontecem por diferentes razões, certo? Uhum. Um mandato pode ser cassado por diferentes razões. Tem um que se sobressai? Bom, nós temos diversas ações eleitorais, né, em relação à irregularidade. Então, o que existe muito é o uso da máquina pública, né? Então, se utiliza muito, o Brasil tem muito essa origem de utilizar o que é público para uma finalidade privada, ou seja, se utiliza de recursos públicos, se utiliza da estrutura de escolas, postos de saúde, recursos financeiros daquela prefeitura, daquele governo, da União, enfim. Muitas vezes se utiliza também de serviços públicos, serviços que devem ser entregues para a sociedade, como algum benefício social. Então, no momento do cadastramento, muitas vezes já há um direcionamento político, principalmente quando é perto do período eleitoral. Uma calamidade pública no município, a entrega, por exemplo, de uma cesta básica vira já um ato de campanha, não um ato que deveria ser um ato de entrega de um serviço público. Muitas vezes
um conserto de alguma coisa nesse período de campanha, tudo fica muito mais latente, tudo fica muito mais forte. Então, esse uso da máquina pública nesse período eleitoral acaba sendo algo muito forte. Então, quem tem a máquina pública acaba jogando muito mais forte. E tirando essa isonomia, esse equilíbrio das eleições. Porque a eleição, a finalidade é que seja equilibrada, que as pessoas possam ganhar quem tem a melhor proposta. Mas, muitas vezes, quem tem a máquina pública e tem esse acesso ao município, ao Estado, à União, acaba tendo esse diferencial. Tem algum diferencial que é do jogo, evidentemente, ser apoiado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, tem alguns benefícios, também tem alguns problemas, que isso pode... Quem está na administração também é vidraça em algum momento, mas isso não pode desequilibrar, e muitas vezes desequilibra. Então, o prefeito, por exemplo, pode utilizar, esse candidato que é reeleição, utiliza a estrutura da administração pública, utiliza computadores da administração pública, utiliza os cadastros da administração pública de vereador, de candidatos, de pessoas que recebem esse auxílio, e isso acaba sendo muito ruim. Ou, muitas vezes, também utilizam recursos de contratos públicos, né, e esse recurso acaba sendo repassado para alguns candidatos. Então, às vezes, é dinheiro mesmo. Né? Então, a gente fala muitas vezes de violência à democracia, que de fato existe vários momentos que a democracia está em risco, mas também quando um administrador público pega esse recurso de licitação pública e desvia e chega naquele candidato que ele está apoiando, e esse candidato tem um diferencial muito grande para fazer qualquer coisa, para comprar votos, para favorecer determinada pessoa. Então, acaba causando um desequilíbrio muito grande. E isso é algo que a Justiça Eleitoral e o Ministério Público tem que avaliar cada vez mais. Essa é uma dúvida minha. Eu ia perguntar agora a seguir sobre essa questão da compra de votos. Só que a gente estava comentando sobre a diferença desse mau uso da máquina pública sobre a compra de votos. Aí eu queria pegar esse gancho para isso, porque se, por exemplo, um candidato ou alguém que planeja se candidatar e que tem acesso a essa máquina pública oferece um serviço de saúde, por exemplo, já tentando aliciar ali aquele eleitor, isso seria uma compra de votos ou isso seria apenas esse mau uso da máquina pública? Só para a gente se aprofundar na diferença. Depende de como é que é feito, né? E quando é feito com uma finalidade... claro que os serviços públicos não podem parar, inclusive na época eleitoral, né? Existem algumas restrições na época eleitoral, né, de não ampliar novos serviços, a menos que haja uma necessidade de calamidade pública e tal, mas existe o funcionamento normal, por exemplo, da saúde, tem que funcionar sempre. Então, depende de como é que é feito isso. Se esse aliciamento, muitas vezes, isso existe, a pessoa vai, não, quem é que vai resolver? Não, é fulano de tal. Ele é médico, ele é candidato à eleição, ele chega lá e entrega o santinho dele, pede voto. Isso acontece mesmo, né? Isso não é um pensamento aqui abstrato. De fato, acontece isso dentro do período eleitoral. Entrega santinho, olha, fulano de tal e tudo, faz muitas vezes existe alguém que fura a fila, então existe um sistema que funciona, né? Ou que não funciona em alguns momentos, mas existe um sistema, e muitas vezes, olha, para conseguir uma consulta, a eleição é aqui em outubro, em setembro, para conseguir essa consulta, vai lá com o vereador tal, ele que consegue isso aqui. Aí o pessoal vai com o vereador e o vereador consegue furar a fila. Ou seja, todos aqueles 20 pessoas que estavam lá na fila vão perder para aquele que é beneficiado. Ele chega e tudo, e muitas vezes tem uma estrutura que demonstra que, de fato, ele está tendo uma vantagem. Às vezes é de forma clara, olha, vota em mim, faz campanha, me dá o número do teu título de eleitor, e outras vezes é uma forma um pouco mais escondida, mas, de fato, existe isso. E muitas vezes esse cadastro de eleitor existe também. O eleitor precisa dar o CPF, precisa dar o título de eleitor, porque o candidato, aquele grupo, passa a ideia de que possa ter um controle. Que, olha, me diga na tua sessão eleitoral lá que eu quero conferir se você realmente votou lá. Então, e não é possível? Não é possível. Assim, é possível saber se existiu algum voto naquela sessão, se o determinado vereador ganhou algum voto daqueles 300 votos que estão lá. Mas não é possível saber se aquele eleitor, de fato, votou naquele candidato. Então, eles jogam isso para o candidato, para a pessoa ficar com receio, e aí também fica agradecido, porque ela teve um serviço que às vezes é difícil obter naquele período, e aí traz parente e tal. Então,
É aquela história do uso da máquina. Quem tem a máquina acaba saindo na frente e pressionando o eleitor. Então, aquele candidato que não tem a máquina do seu lado, que não tem esse acesso, que tem muito boas ideias, mas não tem acesso, acaba ficando prejudicado e acaba perdendo essa campanha eleitoral. Por isso que é importante que o eleitor denuncie, que os partidos também denunciem, para que essas informações venham à luz, para que a Justiça Eleitoral possa condenar. Porque tem coisas que a gente pode até ficar sabendo, mas tem que ter provas. Quando tem provas, a gente consegue condenar. Então, nesse caso, por exemplo, seria a compra de votos se fosse explicitamente: te dou esse serviço se você votar em mim. Ou de forma também explícita ou de uma forma subentendida. Muitas vezes há um contexto que demonstra que, olha, vai do médico tal e tudo, vai ter um benefício. Porque ele consegue. Porque ele consegue. Tudo. Então, dependendo do contexto, também pode ser entendido. E muitas vezes isso não acontece só com uma pessoa. Isso, na verdade, é uma prática que vem sendo de uma forma muito repetida, né? Então, o médico não faz... O médico, qualquer pessoa, enfim, esse candidato que esteja burlando as regras, ele não faz só com uma pessoa. Ele faz com dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que são beneficiadas. Um benefício... esse cadastro aqui nesse benefício social, olha, vamos colocar aqui quem é dos nossos, né? Quem é dos nossos aqui vai ter acesso. Quem diz que não vai votar a gente vai ficar em segundo plano. Então, imagina no município pequeno isso também, né? O impacto que tem município de 5, 10 mil eleitores, isso faz um impacto muito grande, isso muda uma história de uma eleição. E a perspectiva deles, né? Claro. Exatamente. E aí eu te pergunto, qual é a principal dificuldade, por exemplo, do MP em conseguir combater esse tipo de prática? É a falta de denúncia? É a falta de provas? O que é mais difícil para lidar com esse tipo de situação? Eu acho que tem muita coisa que está vindo à tona, né? Cada vez mais as pessoas trazem. Por exemplo, agora houve um caso de Orilândia do Norte, né? Em que houve a gravação. O candidato, enfim, parentes do candidato teriam passado para eleitores óculos, né? Que pudessem gravar a votação. E, de fato, o eleitor foi lá, gravou a votação e trouxe e conseguiu o dinheiro para o eleitor provar que ele votou... Colocou óculos espião, né? Que não é esse caso aqui desse aqui, mas são óculos que fazem essa gravação e que possam, de fato, comprovar, né? Aquela comprovação, porque, evidentemente, pela própria legislação é proibido filmar a urna eletrônica no momento da votação, só que de forma discreta, a pessoa coloca um óculos, ninguém percebe e grava e depois o candidato, então vou pagar o que a gente combinou aqui. E isso é crime eleitoral. Isso levou, inclusive, à cassação em primeiro grau desses candidatos e o processo deve ser julgado agora pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, o Ministério Público pede que seja mantida essa cassação, inclusive seja aplicado a penalidade do crime eleitoral também. Então, são diversas formas de se buscar cooptar, né, esse eleitor. Também tem uma estrutura pública, muitas vezes a estrutura pública acaba sendo pressionando, inclusive, servidores públicos também. Em qualquer tipo de eleição, muitas vezes servidores públicos são pressionados para fazer campanha, isso é muito grave. Servidores públicos efetivos e temporários. Os temporários são ainda mais pressionados, porque muitas vezes se pressiona dizendo, se você não jogar com nossa candidatura, você está fora. Né? E os candidatos e os temporários, claro, ficam com receio de perder seu emprego. Então, muitas vezes existe esse jogo pesado mesmo, então se utiliza... E aí, quando se consegue temporários, se consegue centenas, às vezes milhares de pessoas para fazer aquela campanha. Então, muitas vezes a gente vê pessoas na rua na época da eleição, muitas vezes... fazendo alguma campanha, só que eles não estão ali espontaneamente, estão pressionados, alguém está gravando para verificar se realmente a pessoa está fazendo aquela campanha, está participando daquela campanha. Isso também são irregularidades. Recentemente também houve uma condenação, inclusive, de prefeito municipal, e tem outras que estão sendo julgadas no TRE, que pegam justamente, que demonstram que essa contratação de temporários acima do limite foi justamente para que essa candidatura tivesse vantagem. Ou seja, pessoas que recebem um emprego ficam gratas, muitas vezes, e não só elas, a família fica grata. E a família acaba votando naquela pessoa que deu aquele emprego. E aí o que acontece? Se verifica que antes eleitorais a contratação de temporários é um número.
não eleitorais é o número. Anos eleitorais sobe muitas vezes, sobe 100, 200, 300% o número de servidores temporários que são contratados. Incham a máquina pública naquele ano e depois demitem o pessoal no outro ano. Então, isso é um movimento que até, infelizmente, é constante em alguns municípios, já ensejou a cassação em alguns municípios, e que é algo que a utilização da máquina pública de uma forma muito bruta, né? Então, joga isso fora também, muitas vezes se utiliza de estrutura de servidores, muitas vezes de qualquer área que são beneficiados, muitas vezes se utiliza também de alguns elementos, na última eleição foi constatado a utilização de alguns elementos de forças de segurança pública que deveriam fazer a proteção da eleição, estavam fazendo proteção para alguns candidatos. Isso é muito sério, isso é muito grave, e alguns casos estão sendo apurados pela própria Justiça Eleitoral, em alguns casos até pelo Supremo Tribunal Federal. Então, algumas forças de segurança que deveriam fazer proteção ao sistema, ao eleitor, a todos os candidatos, estavam favorecendo e muitas vezes fazendo pressões ou fazendo fiscalizações exclusivamente em relação ao lado. Isso é muito grave e isso está sendo também apurado pela Justiça Eleitoral. Entendi. Como é que essas denúncias chegam até vocês? Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, se um eleitor não envolvido profundamente no processo da campanha, mas que presenciou ou sofreu essa tentativa de aliciamento, se ele pode simplesmente chegar ao MP e denunciar, e como ele poderia fazer isso, por exemplo? Bom, ele pode levar ao Ministério Público. O Ministério Público funciona, eleitoral funciona, eu atuo em Belém, no Ministério Público Federal, né? A gente atua na área de segundo grau, então a gente recebe muitas informações. As pessoas podem ir diretamente ao Ministério Público Federal ou também aos promotores eleitorais, que quem atua nos municípios, nas zonas eleitorais, o Pará tem 101 zonas eleitorais, são os promotores eleitorais junto aos juízes eleitorais. Então, ele recebe, de uma forma até muito mais fácil e ágil, e que conhece o município, essas informações. Então, eles têm a atribuição de investigar, de apurar, de encaminhar para mim quando for o caso, ou também de apurar diretamente no município em casos de irregularidades. Então, muitas vezes, o próprio promotor eleitoral faz essa apuração e já entra com a ação. Então, muitas dessas ações, inclusive essa do óculos, por exemplo, foi ajuizada por um promotor eleitoral. E eles têm essa atribuição de investigar todas as prerrogativas do Ministério Público e de ouvir pessoas e de entrar com as ações. Quanto mais provas se tiver, melhor, né? Claro que cabe ao Ministério Público buscar provas, mas se tiver mais provas já facilita, porque, por exemplo, em uma ação civil eleitoral, a eleição termina em outubro e o Ministério Público tem que propor até início de janeiro no máximo, em alguns casos até final de dezembro. Então, o prazo de se conseguir é muito pequeno. Então, por isso que quanto mais provas, e muitas vezes os eleitores trazem essas provas, as pessoas trazem isso, é muito interessante, porque o principal, na verdade, não é, evidentemente, só punir os candidatos, mas que esse sistema eleitoral seja cada vez menos viciado, cada vez menos que se utilize a máquina pública para favorecer uma candidatura. Então, quando se consegue fazer esse freio já na época da eleição, já com ações eleitorais, já com a própria fiscalização da Justiça Eleitoral, é interessante porque evita que haja um desequilíbrio na eleição. A gente ainda tem a outra temática da fraude de cota de gêneros, que a gente não se aprofundou tanto. Sim. Mas eu queria aproveitar para pedir para você aprofundar um pouco sobre como funciona a fraude de cota de gênero e qual é o cenário desse tipo de ação nas eleições que a gente teve, as últimas eleições, mas também aproveitar para perguntar que avanços que a Justiça Eleitoral apresentou nesses 2 últimos anos, ou que mudanças você ainda defende que precisam acontecer nesse processo. Bom, a participação feminina na política é algo que precisa aumentar em todo o mundo, e especialmente no Brasil. O Brasil tem um dos maiores déficits de participação política feminina, especialmente no parlamento, em que um número pequeno ainda, não chega nem 10% das vagas ocupadas por parlamentares federais são de mulheres. Então, são níveis baixos ainda, quando a mulher, na verdade, participa de 52% da população é composta de mulheres. Então, há uma subrepresentação, ou seja, poucas mulheres participam efetivamente na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, nas Câmaras dos Vereadores. Então, é necessário que haja essa participação. Por conta disso, a legislação vem cada vez mais colocando que as mulheres precisam ter esse protagonismo, precisam que possam aparecer na propaganda partidária, na propaganda eleitoral,
precisam que tenham recursos financeiros, porque o país financia, tem financiamento eleitoral público, ou seja, o país passa recursos financeiros bilionários para os partidos precisam usar isso para a campanha e também precisam passar para as mulheres para que possam ter acesso a serviços e que elas possam fazer uma campanha, né, também. Então, todo esse sistema busca favorecer essa participação de fato feminina, não só participação formal, mas uma participação efetiva, que a mulher possa participar de atos intrapartidários, discutir políticas no próprio partido, qual a bandeira do partido, qual a finalidade, o que o partido vai buscar nas urnas naquele momento, e que, de fato, ela possa participar da eleição. A participação da eleição, a previsão é de que 30% seja de algum dos gêneros, né? Normalmente, o feminino é o que menos tem participação, então, na prática, a gente coloca como se fosse uma cota 30% de mulheres, mas, na verdade, é 30% de um dos gêneros para que não seja subrepresentado, ou seja, 30 e 70, né? Que haja isso. Então, não pode ser abaixo de 30. Então, normalmente, a gente fala que são a cota das mulheres. E aí, o que acontece? Que essa participação, o que a Justiça Eleitoral vem percebendo ao longo dos anos? Que alguns partidos cumprem, ok, normal, mas alguns partidos não cumprem. Colocam mulheres, a esposa, a funcionária doméstica, uma amiga, alguém lá que não tem nenhuma participação política, que coloca só para assinar. Isso, a Justiça Eleitoral aceitou isso porque não havia uma legislação há muito tempo, mas há algum tempo já vem uma legislação dizendo, olha, essa pessoa precisa efetivamente participar de atos políticos. Não pode ser só algo formal, só para assinar a ficha de filiação naquele partido. E aí se verificou que algumas candidatas participavam ali para cumprir o 30%, só que tinham 0 votos, não prestavam contas e não tinham atos de campanha. E se verificou, isso aqui são candidatas laranjas, né? São candidatas que, na verdade, não participam de fato. E a Justiça Eleitoral veio caçando candidaturas de chapas que tinham essa composição. Então, mesmo pessoas que não tinham uma irregularidade por si só, elas perdiam porque colocaram para compor aquela lista candidatas laranjas. Então, a Justiça Eleitoral, desde as últimas eleições, vem batendo forte nisso. Tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral vem batendo forte nisso e colocando para fora a chapa inteira. Isso começou os partidos, olha, então o negócio é sério, temos que cumprir a legislação, porque senão a gente vai ficar, não só com as mulheres, a gente vai perder todo mundo, os homens, todo mundo eleito aquela chapa. Então, esse posicionamento da Justiça Eleitoral foi importante para mostrar que a lei realmente deveria ser cumprida. E aí começou a caçar e continua caçando isso, e tanto que o Tribunal Superior Eleitoral fez uma súmula, ou seja, um resumo de um julgamento, dizendo que não pode haver candidaturas votações muito baixas, não pode haver prestações de contas padronizadas, zeradas, e não pode haver ausência de atos de campanha. E aí se colocou que as mulheres têm que, de fato, participar. Então, os partidos têm que estimular que as mulheres participem e têm que dar as condições para essas mulheres participarem. Então, dar recursos, dar tempo para aparecer na propaganda eleitoral, colocar as mulheres, de fato, para participar em comícios, enfim, em atos de campanha, e as mulheres começaram a buscar esse protagonismo. Mas para os partidos que não abrem esse espaço para as mulheres, eles estão sendo punidos. E estão buscando recursos, estão perdendo, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, já existiu nessa eleição vários vereadores de vários municípios aqui do estado do Pará que já ficaram de fora e perderam o mandato, ou seja, tiveram que fazer uma retotalização lá naquele município para colocar outros partidos que cumpriram a cota. Então, isso está sendo interessante. Ou seja, não pode haver uma prestação de contas zerada, né? Ou seja, se não houve prestação de contas é porque provavelmente ela não gastou nada. Se ela não gastou nada, talvez ela não tenha feito campanha. A falta de ato de campanha também, né? Muitas vezes a pessoa não tem nenhum ato de campanha nem na internet, nem registro pessoal, e também votação zerada. Então, havia casos, inclusive, que tem casos de 2, 3 votos, 4 votos, 5 votos, o que demonstra que praticamente não houve eleição. E tem casos que houve uma votação zerada mesmo. Às vezes nem a própria candidata vota nela. Então, porque ela sabe que ela não era uma candidata efetiva, né? E tem outros casos também que se demonstra que coloca uma candidata ali e essa candidata é obrigada, inclusive, a fazer campanha para outra pessoa. Ela aparece fazendo campanha para o marido, para o tio, enfim.
E isso demonstra que, de fato, também o partido utilizou ela de uma forma irregular. Então, a finalidade de tudo isso é que as mulheres possam ter espaço, né? Que cada vez essa democracia demonstra para trazer essa representatividade da feminina, que existe em todos os campos, também na política, que na política possa, de fato, construir as políticas públicas de forma a cada vez mais eficiente. Nas últimas eleições municipais que a gente teve aqui, então, por exemplo, esse tipo de investigação já estava acontecendo? Já está acontecendo isso, né? Desde as eleições de 2020, bastante forte, nas eleições de 2024 também, nas eleições municipais de 2024, e muitos desses casos estão sendo julgados no TRE. E tem muito partido perdendo as vagas porque não cumpriu essas cotas, né? Então, não passa dinheiro para as mulheres, não dá espaço, e as mulheres não conseguem ter uma votação. Então, esse trabalho também é importante para que nas próximas eleições, já em 2026, a gente consiga ter ainda mais esse espaço, que consiga dar esse espaço para que, de fato, haja uma participação efetiva das candidatas. E quem descumpre essas condições, a penalidade vai para o partido, para a candidata, para o candidato? Pois é, o que acontece hoje é que esses partidos eles perdem a representação. Mesmo os candidatos eleitos ficam de fora. Então, existe isso. Foi 10, a coligação tal concorreu ali e tudo, colocou 2 candidatas laranja, mas teve 2 candidatos eleitos. Vai cair todo mundo. Chapa inteira. E aí, outros partidos que cumpriram a norma começam a obter essas vagas na Câmara dos vereadores, enfim, no parlamento em geral. Então, por isso que existe muitas vezes existe casos de a mulher recebe dinheiro e passa e doa para outra pessoa. Não, mas espera aí, o recurso é para as mulheres aplicarem. Então, isso, na verdade, é esse avanço democrático que precisa ser feito. Então, olha, a mulher não é simplesmente não pode ser simplesmente um número, mas tem que ser efetivamente alguém que participe da campanha. Perfeito. Por último, já para a gente ir para as 2 últimas perguntas, uma questão que me surgiu quando eu estava estudando o assunto, fazendo algumas matérias a respeito das últimas eleições, é que algumas campanhas utilizaram inteligência artificial para tentar minar campanhas de adversários, candidatos adversários, Sim. por exemplo. E mesmo que isso não parta essencialmente de um candidato para outro, mas que parta de apoiadores ou de pessoas envolvidas ali na campanha, ou mesmo candidatos temporários, por exemplo. Tem algum tipo de regulação, algum tipo de ação específica da MP nesse tipo de assunto, considerando que isso está ficando cada vez mais recorrente, assim, nessas campanhas digitais, por exemplo? As próprias redes já têm alguns instrumentos para tentar limitar, né? Isso é sempre difícil, né? Porque muitas vezes se utiliza redes Instagram, Facebook, mas muitas vezes se utiliza o WhatsApp, né? Que aí não existe um controle efetivo, amplo, né? Acaba sendo ponta a ponta, então fica muito mais difícil. Mas, de fato, sempre quando isso é possível identificar essa origem, existem sistemas que buscam, inclusive, qual foi a origem inicial, né? Aquele ponto inicial de que começou a disseminar esse tipo de informação, para que se consiga tentar encontrar a origem daquele tipo. E quando isso é demonstrado de alguma forma que a campanha, que o candidato teve relação com aquele tipo de prática, o candidato é punido, né? Então, o eleitor, evidentemente, pode ser punido, aquela pessoa que produz e tal, mas se demonstrar que, de fato, existe uma coordenação disso, que muitas vezes parece que não há uma coordenação, mas há uma coordenação. Os partidos começam a fazer na sua própria estrutura de campanha vídeos e tudo que buscam, enfim, macular algumas candidaturas e passam para outras pessoas como se não tivesse vinculação e produzem no próprio. Muitas vezes a gente vê que fosse algumas gracinhas, uma gracinha aqui e tal. Não, é partido fazendo. É na estrutura do partido que faz esses vídeos, né? Tanto para valorizar a sua candidatura quanto para macular a honra de outros candidatos. E isso serve como prova para vocês? Isso pode ser visto como prova. Agora, é importante, claro, evidentemente, saber se existe uma participação daquela estrutura de campanha. Se tiver uma indicação, muitas vezes, se o próprio candidato compartilha, já demonstra que ele teve ciência e teve uma participação efetiva. Algumas vezes é um pouco mais difícil de demonstrar, outras vezes é mais fácil, muitas vezes existe também busca e apreensão que se consegue
conversas de pessoas que participaram daquilo, que demonstram exatamente qual foi a origem. E então, sempre quando é possível compartilhar isso, identificar de onde foi essa origem, e se o partido ou candidato tem essa participação, ele pode ser punido, inclusive com a perda daquele candidatura ou mesmo daquele mandato, caso ele tenha sido eleito. Eu também queria só, em relação a gente estava falando de cota de gênero, né, participação feminina, falar também da violência política de gênero, né, que é um crime novo, inclusive, com previsão. Então, há uma irregularidade eleitoral, mas também há uma irregularidade criminal. Então, pessoas ou partidos que busquem, enfim, mesmo eleitor em geral, enfim, qualquer pessoa que busque agredir as mulheres em relação a participação do exercício de mandato, elas podem ser penalizadas. Então, existe a crítica política, que é normal, que, enfim, que é necessário e que todo mundo almeja no debate político, mas existe muitas vezes a crítica pessoal, a crítica por ser mulher, né? A crítica com a finalidade de impedir ou dificultar que essa mulher exerça esse ato eleitoral, esse ato do mandato dela. Então, isso é classificado como crime, né? E a Justiça Eleitoral também vem punindo isso, para isso justamente nessa finalidade de que o ambiente eleitoral seja um ambiente de debate, debate adequado, e também que as mulheres possam de fato participar, né? E também então esse debate tem que ser um debate, não vou nem dizer qualificado, mas tem que ser um debate pelo menos que não haja agressões, né? Agressões pessoais. Então, quando há agressões pessoais, esse tipo de caso pode ser registrado, pode ser feito o registro. Muitas vezes tem pessoas que fazem campanhas para determinadas pessoas contra. Então, isso, em alguns casos, pode se adequar como crime de violência política de gênero, e essa pessoa pode ser punida, tanto ficando fora da eleição, quanto sendo presa, inclusive. Então, há diversos atos do Ministério Público, da Polícia Federal também, que investigam isso, e da Justiça Eleitoral para coibir esse tipo de prática. A gente teve exemplos desse tipo de prática nas últimas eleições aqui? A gente teve exemplos. Teve um caso de uma pessoa que agrediu uma deputada federal, inclusive, que foi punido pela Justiça Eleitoral em primeira instância, e o caso está sendo avaliado agora pelo Tribunal Regional Eleitoral. E teve caso recentemente também, no caso do município de Primavera, também, que houve uma agressão a uma vereadora, né? Então, o próprio Tribunal Regional Eleitoral já condenou essa pessoa que estava fazendo vídeos na internet, estava fazendo uma campanha contra essa vereadora. Então, houve condenações. Esses 2 casos foram mais recentes, maiores, assim, divulgados, mas isso existe em muitos locais aqui em todo o Brasil, e especialmente aqui no Pará também falando, e provavelmente essa discussão vai ter na eleição de 2026, e a Justiça Eleitoral e o Ministério Público vão continuar fiscalizando para que, caso haja, a polícia, que também é um caso de polícia, possa intervir, possa fazer os registros para que as ações possam ser ajuizadas. Perfeito, procurador. Queria te agradecer muito pela tua presença, esclareceu bastante dos avanços e dos desafios desse processo da Justiça Eleitoral aqui. E aí, queria que tu fizesse os teus últimos votos sobre quais são as tuas expectativas para 2026 na Justiça Eleitoral. Bom, acredito que a eleição é um avanço, né, evolucional, democrático, de instituições, de pessoas, porque todo mundo na eleição, enfim, ninguém quer perder, né? Então, antes a organização é uma coisa, quando chega naquele âmbito, naquele calor das emoções das eleições, acaba sendo mais os ânimos ficam mais exaltados. Mas é importante que a sociedade busque sempre informações, busque sempre em fontes confiáveis, busque ter essas informações, participe de um debate democrático presencialmente, na internet, e que também busque sempre fiscalizar o poder público, né? Fiscalizar os candidatos, fiscalizar o poder público, que não haja abuso de poder econômico, que não haja abuso de poder político, para que quem tenha o poder político, quem tenha o poder econômico, não desequilibre essa eleição. Para que, de fato, a eleição seja trazida ali no voto, no debate, nas ideias, para que os melhores candidatos possam, de fato, ser eleitos. Então, esse debate a gente tem agora um pouco mais de ano ainda para as eleições do ano que vem, mas provavelmente já a partir de final do ano, em janeiro, já vai ter atos pré-eleitorais, já vai ter um movimento ali, e que a sociedade fique acompanhando, né? Então,
busque cada vez fiscalizar, porque esse não é avanço só de instituições de Ministério Público, de polícia, de justiça, mas é um avanço social. Então a sociedade tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que denunciar, para que a gente possa ter cada vez mais e cobrar de todo mundo, cobrar das instituições públicas, cobrar do Ministério Público, da Justiça, cobrar dos políticos, para que a gente consiga cada vez ter um ambiente melhor nas eleições. Que a gente vigie e avance juntos, não é mesmo? Exatamente. Te agradeço por essa mensagem. A gente encerra com os votos do Procurador Regional Eleitoral Alan Mansur, mas eu também agradeço aos espectadores de O Liberal que vão poder ver essa entrevista e ler também ela em breve nas plataformas de O Liberal e liberal.com e no jornal impresso. A gente fica por aqui, mas eu espero que o Alan volte em breve para a gente falar sobre os próximos avanços que a Justiça Eleitoral vai conquistar em 2026. Certo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.